Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série de speedrun no canal, onde nós vamos subindo aqui o rating no chess.com desde os 400 até os 2.200. O rating atual da conta, ele é de 825, bora ver aqui que a galera aqui apronta na faixa dos 800, jogando a primeira partida de pretas. E vamos enfrentar aí um peão dama. Eu vou começar jogando o lance cavalo F6. É um lance bem flexível, ainda não define nada. E agora eu vou jogar G6, fazendo o fianqueto do bispo aqui em G7. Vamos ver qual abertura ele vai escolher, se ele vai jogar algum sistema, se ele vai jogar como se fosse um gambito da dama, jogando ali com D4 e C4. É o momento agora dele decidir como vai jogar na abertura. Então ele faz E3, podendo levar aqui para um sistema Collie Zukertort, pode ser com B3 e bispo B2, pode ser com bispo D3. Eu vou continuar aqui o meu desenvolvimento como se fosse uma Índia do Rei ou uma Grunfeld, fazendo o fianqueto do bispo. E agora ele vai decidir onde desenvolver essas peças menores, o bispo de F1, o bispo de C1. Geralmente esse bispo de F1 ele vem para a casa E2. O cavalo já não é a casa natural do cavalo. Uma coisa que é interessante você ir percebendo aqui, enquanto eu vou jogando e vou te explicando, é que eu sempre comento sobre a casa ideal das peças. Igual, ele faz o lance cavalo C3, eu já faço aquela cara assim, pô, tá errado aqui o que ele tá fazendo. Né? E por que que acontece isso? Porque, no geral, nas aberturas, você consegue saber de antemão quais são as casas ideais das suas peças. Igual, eu fiz um vídeo aqui segunda-feira, o vídeo da abertura inglesa, onde eu fui mostrando ali várias possibilidades, planos, e fui mostrando também a casa ideal das peças. Então, isso te ajuda muito a entender o que fazer nas posições, e entender se o seu adversário ele está fazendo o desenvolvimento certo, se você está colocando as suas peças nas casas certas também. Então, o que são essas casas certas? São as casas onde as peças vão ficar melhor colocadas em cada abertura. Agora, bom, ele, enquanto isso, ele fez aqui um bispo D3, desenvolvendo um H3, que não ajuda muito. E agora é o momento que eu posso pensar em atacar o centro. Geralmente eu vou fazer o C5 para atacar esse centro. Posso jogar C5 direto? Acredito que sim, porque se ele tomar em C5 eu faço dama A5, já recupero o peão. E eu estou criando agora uma pressão no centro dele. Posso depois desenvolver o meu cavalo para C6, por exemplo. É uma posição que eu já prefiro a posição das pretas, porque o cavalo em C3 não está bem colocado. Geralmente fica um peão em C3 e o cavalo para D2, ou então o fianqueto do bispo e o cavalo em D2. O cavalo em C3 não parece muito harmônico com a posição. Bom, joguei agora o dama A5. A ideia é recuperar o peão de C5, porque agora eu estou jogando dama por C5. Podia jogar cavalo BD7? Talvez cavalo BD7, se B4, então A5. Talvez fosse até mais forte o cavalo de BD7 do que o dama A5. Mas dama A5 tá mais ou menos ok. Ele pode jogar rocando agora, se dama C5 é 4. Talvez seja a melhor forma dele tentar deixar as peças dele em harmonia. Porque assim o cavalo pode começar a jogar. Imagina uma posição assim. Roque, dama C5, E4, peão toma, cavalo toma, bispo toma. Aqui ele já consertou bem a posição dele. Então E4 é um lance que pede para ser jogado na posição, para ele dar sentido para essas peças. Se ele não faz E4 agora, ele vai ficar muito passivo. Ele tem que fazer esse lance, ele é praticamente forçado a fazer isso. Porque outros lances, talvez eu possa até mesmo evitar esse E4 com bispo F5. Então ele tem que jogar isso. E aí eu vou ter que decidir se eu tomo mesmo em E4 ou se até eu avanço o peão para D4. Olha só, aqui ele mandou bem. Mandou muito bem com E4, que ele consertou a posição das peças dele. Agora o cavalo em C3 começa a fazer mais sentido. Que ele já está pressionando o centro. E se eu jogar D por E4, cavalo E4, bispo E4, a posição está mais ou menos equilibrada. E se eu jogar D4,
cavalo E2, cavalo C6. Eu acredito que eu prefiro a outra posição, tomando em E4 mesmo. Porque nessa posição depois das trocas, cavalo E4, bispo E4, cavalo C6, o meu bispo de G7, ele está muito mais ativo. Nossa, agora esse lance é um erro posicional, grave. Porque ele me dá o bispo, ele me dá o par de bispos. Então ele mandou muito bem, jogando E4, só que ele deveria tomar de cavalo. Porque o que acontece? Apesar do cavalo valer 3, o bispo valer 3, essas peças elas mudam o valor delas com o passar do jogo ali, conforme você vai desenvolvendo suas peças, entra no meio jogo, dependendo do tipo de posição, o cavalo vale mais, o bispo vale mais. Então, numa posição onde está ficando mais aberta, como essa, os bispos vão valer mais. O bispo ele joga mais do que o cavalo. Ainda mais numa posição como essa, quando ele joga cavalo E4, eu tiro a minha dama para C7, por exemplo, você vai ver que esse cavalo está sem um ponto de apoio. Os cavalos eles precisam disso, de um peão ali apoiando, uma casa forte para ele ficar. Aqui o cavalo ele está meio solto em E4. Ele não está nada bem colocado. Ele não está perdido, nada assim, mas ele já está um pouquinho pior na posição por conta disso, por conta da decisão errada aqui da troca de peça. Isso aqui, galera, é estratégia, tá? Então, tudo que eu tô comentando aqui é mais sobre estratégia, que é avaliar as posições, as rupturas, né? Então, se de repente você não conhece nada sobre isso ainda, conhecer estratégia vai te ajudar bastante, tá? Bom, jogar cavalo C6. Vamos desenvolver. Mas olha, ele tá jogando bem mais correto que a maioria dos adversários que eu enfrentei até aqui. Último episódio, por exemplo, a galera entregou tudo, né? Entregou peça e tal. Esse cara aqui, ele tá jogando bem correto, assim, a partida, no sentido de... Pô, ele tá colocando as peças em jogo, ele não entregou nada, não deu nenhuma pendurada. Ele tá jogando bem correto, só teve esse deslize posicional aqui, que foi a troca. Mas ele acertou o E4 já, que foi um lance muito bom para ter um equilíbrio na posição. Então, é um cara que tá jogando mais correto até aqui na temporada, até. Bom, ele jogou cavalo G3, vamos agora voltar o bispo para E6. Vou voltar o bispo para E6. Ah, eu tinha torre D8, muito mais forte. Torre D8, podendo levar o bispo para D3 depois. Esse aqui foi um tanto passivo esse lance. Vamos ver, o cara tá jogando muito certinho. Né? Jogou agora a dama D2, conectou as torres, quer trocar o bispo, por exemplo. Ele tá jogando bem melhor do que os outros. Tirou a dama agora. E... Bom, eu posso tentar um bispo C4, porque se ele jogar torre D1, eu troco as torres e caio o peão de A2. E bispo C4, se ele agora joga um torre E1, eu posso jogar um torre D3. Não é isso? Se eu tomar agora em D1, ele toma em D1, vamos tomar o peão de A2. No princípio temos aí um peão a mais. Aqui um deslize tático dele. Não foi assim algo tão grave como entregar uma peça, mas caiu um peão lá em A2. Temos aí um peão a mais agora. E vamos começar a simplificar um pouco essa posição, trazer a torre para D8 para começar a trocar algumas peças. Vamos ver como que ele vai reagir agora que ele entregou um peão, se ele vai continuar jogando correto, se vai continuar jogando firme a posição, ou se já vai começar a colapsar, né? Bom, ele jogou bispo H6, bom lance. Inclusive criou uma ameaça de talvez jogar um cavalo F5, combinado com dama G5. Eu vou jogar aqui um torre D8 para trocar as torres. Não acho que vá funcionar. Caramba, será que funciona isso? Torre toma, dama toma, cavalo F5. Não, eu posso tomar simplesmente. Se dama G5, dama F8. Tá, então não funciona. E se cavalo H5 também?
Por um momento eu assustei aqui, porque eu calculei o seguinte, eu calculei torre D8, dama D8, ele voltou a torre agora, vamos jogar um bispo D5, mas eu tinha calculado o sacrifício, cavalo F5, tomando em H6, dama H6, peão toma, só que aí cavalo G5, e ameaçou dama H7, dama H8 mate. Então tem uns truques por aqui que tem que ficar de olho para não levar. Mas cavalo F5... Cara, e cavalo F5 agora? Eu tô falando aqui porque eu joguei bispo D5, eu não tenho agora a dama chegando em F8. Por exemplo, cavalo F5, G toma, leva a dama... Cara, cavalo F5 era interessante, hein? Olha só, cavalo F5, se eu tomasse, dama G5 e mate em G7. E cavalo F5, se eu tomasse em H6, dama H6, tá ameaçando mate, teria que tomar em F5, cavalo G5. E não tem defesa para H7. Cara, não sei, hein? Cavalo F5 era perigoso. Talvez eu tivesse que jogar um bispo F6 contra esse. Mas enfim, ele tomou em G7. Vamos tomar de rei em G7. Cavalo F5 agora eu tomo. Se dama G5 em H8. E não tá acontecendo nada. E se dama G5 agora... eu posso tomar em F3. Ele só tem um cheque, não acontece nada além disso. Mas... Caramba, o cara tinha uns lances interessantes ali, viu? O cavalo F5, principalmente, ele poderia tentar. Mas vamos lá, ele jogou agora com o cavalo D4. Eu vou jogar... se eu jogar tomando, ele dá cheque. E depois toma em A7. Pô, mas esse cara realmente é o 800 mais forte do chess.com. Porque se eu jogar A6 agora, ele pode ter o cavalo F5. E se rei H8... Ele pode inclusive jogar o outro cavalo para F5. Mas toma, rei H8. Mas aí eu vou ter um dama E5. Então eu posso jogar A6, defendendo o peão de A7. E agora eu tô querendo tomar em D4 e jogar com E5 mesmo. Vamos jogar esse lance. E ele, não sei, talvez ele tente aí o sacrifício. Vamos ver se ele tá disposto a sacrificar esse cavalo em F5. Mas não é claro que vai funcionar isso. Vamos tomar agora de bispo. Ele deu uma simplificada, que aí já dificulta para ele. Agora dama G5, talvez, para tentar uns cheques, tentar uns golpes. Torre E1 também pode ser um lance para seguir jogando. Ele está com um peão a menos, mas está se segurando aqui. Ele está firme e continua tendo ainda algumas ameaças. H4, H5 pode ser uma ideia também. Por exemplo, eu aqui jogaria um torre E1, provavelmente. E se E6, H4 para H5. Porque aí, se eu jogar H5, talvez já tenha até um cavalo para H5 e dama G5 cheque. Já começa a ter ideias nesse sentido. Olha só, ele jogou. Eu vou jogar torre D7 defendendo. Porque E6 cria mais buracos aqui no meu rei. Quando você faz o fianqueto do bispo, não é legal ir criando mais fraquezas aqui ao lado desse rei. Por exemplo, jogando com E6, o peão de a casa F6 ficaria fraca. Bom, agora ele jogou cavalo E4. Eu vou jogar um dama E5, buscando simplificações, porque agora eu ameacei tomar em E4, trocar as damas e jogar um final de torres com um peão a mais. E a verdade é que aqui ele vai ter que simplificar mesmo. Porque o que ele vai fazer? Dama F3? Mas aí... Bom, agora eu troco as damas. Pô, mas o cara não entregou nada a partida inteira. Tipo, foi bem diferente do que vinha acontecendo até aqui. Não entregou só um peão ali, peãozinho de A2. E vamos ter que ganhar um final aqui dele com esse peão a mais. Eu vou dar um cheque em D1.
Deve piorar um pouquinho o rei dele. E agora levar a torre para sétima, eu faço torre D2, que eu ataco o peão. E aí ele finalmente cometeu o erro que perde a partida. E agora quando ele faz F4, cai o peão de G2 com cheque. E depois de rei H1 eu tenho um descoberto. Então eu posso dar o cheque. Quando ele tira o rei eu volto dando cheque. E aí eu ganho a torre. Acaba caindo as duas peças. É aquele tema do moinho, que fica dando descoberto e tomando todas as peças do adversário. Que aí toma agora em E3. E aí acabou caindo muito material. Mas assim, o cara já estava muito apurado no tempo, agora também é normal acontecer isso, de dar uma pendurada, mas mandou bem na partida, mandou bem aqui. É um dos 800 mais fortes aqui que eu enfrentei até agora, né? Não teve nenhuma pendurada, nem nada. Vamos olhar aqui na revisão da partida, o que aconteceu no detalhe. E se você for ver, a partida foi mais uma partida que eu ganhei de forma estratégica a posição. Foi indo aos pouquinhos. Né? Se de repente você quer aprender mais sobre isso, sobre estratégia, eu separei lá no aplicativo da Chessflix 4 aulas tiradas do meu método de treinamento, onde você vai poder aprender sobre abertura, estratégia, tática, finais. Tem uma aula que é só sobre estratégia e essas aulas estão liberadas lá dentro do aplicativo da Chessflix. Então eu vou deixar aqui abaixo o link onde você pode baixar o aplicativo no seu celular, é o nosso aplicativo próprio da Chessflix. Você já conhece ali a plataforma e já pode ter acesso a essas aulas para começar a fazer o treinamento. E se você tem interesse em se tornar aluno da Chessflix, começar a treinar comigo e com outros grandes mestres, entra para a nossa lista de espera. O link vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Mas já aproveita essas aulas que eu separei lá dentro do app, beleza? E vamos ver aqui na revisão dessa partida o que rolou. Que ele jogou ali um pouquinho estranho na abertura, mas nada demais. Só não é a casa ideal para o cavalo, a casa C3, mas depois ele consertou isso. E, bom, é um lance de desenvolvimento. Ele não vai ficar perdido ou mal por conta disso. Realmente aqui cavalo de BD7 era melhor que o meu dama 5, apesar de estar ali posição equilibrada, o cavalo BD7 era mais forte. E aqui ele mandou bem fazendo E4, então a posição é equilibrada, saiu da abertura, ele começa a dar uma leve para as pretas, mas nada demais. Agora aqui que ele fica mal, bispo toma E4, porque esse lance é um erro estratégico já. E aí temos o par de bispos, temos aí uma pequena vantagem. Ele pendurou um peão de B2 que eu acabei nem tomando, joguei ali cavalo C6. Vantagem estratégica das pretas. E é aqui que ele comete um erro que entrega o peão de A2. Então ele teve aquele lance que podia ter tomado até em B2 e depois em A2. Mas no geral o cara jogou muito certinho, muito correto. Nunca teve cavalo F5. Aqui eu imaginei que pudesse ter um lance como esse, um cavalo F5. Mas não leva a nada o cavalo F5. O que eu não posso é tomar em F5. Porque senão leva a dama G5 e aí vai levar mate. Mas assim, ele poderia tentar um lance como esse. Bom, e daí pra frente foi só simplificando, e ele não teve mais chance na partida. Mas, o cara tá de parabéns aí. De repente você tem 800 de hate, me diz aí, o que você achou? Esse cara mandou bem na partida ou não? Que agora estamos aí nessa faixa dos 850, próximo dos 850. Vamos ver o que vai acontecer aí nos nossos próximos episódios da série. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, deixe aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.